Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou falar aqui nesse vídeo agora da estratégia do PT, que é utilizar Geraldo Alckmin para tentar reabrir o diálogo com as candidaturas de Ciro Gomes e Simone Tebet. Vou explicar para vocês o motivo disso está acontecendo, o que eles querem propor para o Ciro, o que eles querem propor para Simone Tebet. Mas antes eu quero pedir a ajuda de quem chegou no canal e não está inscrito ainda. Se puder, se inscreva, ative aí o sininho das notificações. Se assistiu o nosso vídeo e gostar, mas é só se gostar, manda o like, o joinha pra cima. Quem não gostar, deixa o dislike, comenta, compartilha. Inclusive, eu quero reforçar esse pedido do compartilhamento. Muita gente sabe que eu sou candidato a deputado federal e a agenda realmente está muito apertada, com muitas coisas para resolver, muitas reuniões, conversas e eu estou precisando que vocês me ajudem compartilhando em grupos de WhatsApp. Quem faz parte de alguns, que eu também estou, sabe que eu estou meio sem tempo para compartilhar, para mandar em grupos de Facebook. Então essa ajuda pode ser fundamental para o nosso trabalho continuar chegando em outras pessoas que, assim como nós, desejam um Brasil melhor. Pessoal, vou deixar um link aqui lá do blog do Camarote no G1, que vai trazer algumas questões importantes. Diz ele então que a campanha do ex-presidente Lula escalou o vice na chapa, Geraldo Alckmin, que é do PSB, O Alckmin agora é um socialista, para reabrir o diálogo com as candidaturas de Ciro Gomes e Simone Tebet. A relação, vai dizer aqui, foi rompida depois do ataque especulativo de Lula nas últimas semanas para tentar puxar o tapete das candidaturas do ex-governador do Ceará e da senadora. Que é bom dizer, quando fala relação rompida, não é relação Lula-Ciro, Lula-Simone, não. É entre as candidaturas, Certamente ali membros do alto escalão dos partidos mantém algum diálogo, isso faz parte da política. E vai dizer aqui que na reta final dos registros de candidaturas, nas últimas semanas, a coligação em torno do PT fez um movimento junto ao PDT e ao MDB na tentativa de retirar as duas candidaturas. Uma estratégia pensada para tentar resolver a disputa ainda no primeiro turno. Pois bem, quem diria, o todo-poderoso Lula precisar que todos desistam para que ele possa vencer no primeiro turno. E muitos petistas zombam, lacram 24 horas em cima do Ciro e da sua militância. Mas eles precisam que o Ciro desista para que a disputa seja resolvida no primeiro turno, segundo eles, porque o cálculo de alguns é, não, se o Ciro desistir, esses 10% que ele tem nessa pesquisa, 9 na outra, 8 na outra, eles imaginam que vão todos os votos para o Lula, o que tem muitos aí institutos mostrando que não. Então, realmente, só que uma reflexão de que essa lacração que petistas ficam, essa chacota que muitos fazem em cima do Ciro e também da militância, só cria antipatia, só cria rejeição, só cria distanciamento. E aí essa coisa do PT ter tentado desestabilizar as candidaturas de Ciro e de Simone para que eles desistissem, o que não aconteceu com nenhum deles, por muito isso é chamado de política. Não, o PT está fazendo política. Outros consideram de uma forma mais correta o jogo sujo. E voltando aqui para o Camarote, que vai dizer o seguinte: essa pressão do PT deixou sequelas nas campanhas de Ciro e Tebet. Agora, Alckmin foi escalado para entrar em campo, curar as feridas e abrir diálogo para um eventual cenário de segundo turno entre Lula e Jair Bolsonaro. A missão foi designada a Alckmin porque o ex-governador de São Paulo tem uma boa relação com Ciro e interlocução direta no MDB, inclusive com o ex-presidente Michel Temer. Bom, vamos falar aqui dessa boa relação do Ciro e Alckmin, porque essa boa relação entre eles causa confusão em muitos youtubers ditos progressistas e alguns cientistas políticos vinculados ao lulopetismo. O Ciro sempre ressaltou a amizade pessoal dele com o Alckmin e sempre ressaltou também as divergências entre os dois, em especial na economia. Tem até uma participação muito famosa que o Ciro estava lá nos Estados Unidos, ali numa roda de conversa, ao lado de Meirelles e ao lado de Geraldo Alckmin. O Ciro até brinca, olha, são meus amigos aqui, e a gente diverge em quase tudo, a plateia riu e tal, porque tem divergência sim, de qual que é o papel do Estado no desenvolvimento do país, o que deve ser feito sobre a reforma tributária, sobre essa questão do teto de gastos, que foi colocado pelo Meirelles enquanto ministro do Michel Temer. Então, tem muitas divergências entre eles, o que não quer dizer que eles tenham que ser inimigos. Então, quando o Ciro vai no podcast e elogia o Alckmin,
e depois critica o conchavo em torno dessa chapa Lula-Alckmin, tem pessoas que não sabem diferenciar as coisas, que é você ter uma boa relação com alguém, divergir dela do ponto de vista econômico e denunciar o conchavo. E o que o Ciro fala sempre? Que essa chapa não foi, não nasceu em torno de um projeto, Não, peraí, o Lula defende uma ideia, o Alckmin veio aqui então para, de fato, apoiar essa ideia, essa chapa, defender um projeto de país. Não tem isso. É só poder pelo poder, muito diferente de quando o Ciro tentava dialogar, enfim, com vários daqueles que estão num campo diferente. Que seja o Alckmin, que seja o Bivar, a Simone Tebet, o Mandetta. Então o Ciro nunca negou a disposição em dialogar, mas nunca escondeu o que pensa para o Brasil sair do buraco, que ele se encontra agora. Buraco este que, apesar de prejudicar muita gente, a imensa maioria do povo brasileiro, beneficia uma pequena minoria. Minoria que tem seus tentáculos nos partidos políticos, aí no sistema financeiro, que é essa pequena minoria, também na grande mídia. O Ciro se propõe a romper com isso, a modificar essa estrutura, a fazer as reformas estruturais. E o Lula não se compromete com isso. E aí o Alckmin entra, não para apoiar as reformas que o Brasil precisa, mas simplesmente para acalmar o tal mercado, se é que esse mercado ainda tem medo do Lula, já que durante os seus governos, do Lula ali, também da Dilma, o Brasil pagou os juros mais altos do mundo. Nós tivemos um processo de desindustrialização, beneficiando o rentismo. Então, o Alckmin foi para o Lula, não em torno de um projeto, insisto nisso, mas em torno de um conchavo simplesmente visando o poder. E aí qual será a oferta para o Ciro então? O Camarote vai trazer aqui. Para Ciro Gomes será oferecida uma espécie de pacto de não agressão. Mas como assim? Pacto de não agressão? Deve ser do tipo, olha, não pode falar do telhado de vidro do Lula. Faça de conta que não teve corrupção nos governos do PT e nem tragédia na economia. Deixa o povo esquecer o que o PT fez. Como, se isso fosse possível, Como se não tivesse aí internet, registros, os dados, que são inegáveis. Você teve alguns aspectos no governo Lula que são bons, é claro, pegou um cenário externo muito favorável, ali teve o tal do boom das commodities, aí teve algumas medidas importantes, tudo bem, mas não dá para negar também que teve muita corrupção, que teve uma tragédia na economia e que não teve reformas, como eu disse aqui, fundamentais para o Brasil superar parte desse atraso que vem, claro, aí ao longo dos séculos e que só vai ser superado se realmente inverter a lógica no Brasil, que privilegia essa minoria e prejudica a imensa maioria. E aí só nessa questão de pacto de não agressão, é muito fácil. Você, tendo telhado de vidro, pedir um pacto de não agressão. E o Ciro, que não tem telhado de vidro, não tem rabo preso, tem autoridade para colocar o dedo na ferida, enfim, dos dois lados, não deve aceitar esse pacto de não agressão. Eu até acho que uma campanha deve ser pautada em propostas, mas fazendo críticas, que muita gente chama de agressão, em relação aos erros do passado e aos erros do presente, porque é você olhando onde errou, por que errou, esse erro beneficiou quem, prejudicou quem, é que você consegue construir algo para o futuro. Então esse é um ponto. Mas vamos aqui continuar no camarote. A campanha de Lula deve sinalizar apoio ao candidato do PDT ao governo do Ceará, Roberto Cláudio, em um eventual segundo turno na disputa. E em troca, pedir gesto semelhante de Ciro na disputa nacional. PT e PDT romperam no Ceará no fim de julho e tem hoje candidatos distintos ao governo local. Bom, aqui então a campanha de Lula, ela já imagina que vai ter segundo turno e que ele está decidido entre Lula e Bolsonaro e que no Ceará o candidato do PT vai ficar de fora e vai para ele o candidato do PDT. Vamos só lembrar aqui que lá no Ceará realmente teve um rompimento do PT e PDT e o Partido dos Trabalhadores fez o quê? Pegou um candidato que perdeu a eleição de 2012 para o Roberto Cláudio, que foi eleito prefeito pela primeira vez. Em 2016, o Eumano entrou como vice da Luziane, perdeu para o Roberto Cláudio, que foi reeleito. Em 2020, o Eumano pensou, puxa, cansei de perder em Fortaleza, deixa eu tentar a sorte em Caucaia, um município lá do estado do Ceará. Perdeu, ficou em quarto lugar, tendo ali menos de 10% dos votos, e agora em 2022 é o candidato do PT para tentar o governo do estado contra Roberto Cláudio, que vem colecionando vitórias tanto em cima do Eumano, assim como em cima do capitão Wagner. Mas aqui agora vamos falar do que eles prometeram para Simone Tebet. Já para Simone, a campanha de Lula planeja um gesto de reconhecimento da importância da candidatura da senadora
e uma oferta para incorporar propostas da candidata do MDB ao plano de governo. Vejam, né, que não se fala aqui em incorporar propostas do Ciro, mas da Tebet, que se apresenta, né, e tem direito de fazer isso, como liberal. E nesse caso faz até sentido, porque, né, o programa do Lula e o comportamento do Lula nunca foi de um nacional desenvolvimentismo, que é o que o Ciro defende. E o Meirelles, se o Lula for eleito, não duvido que será chamado para fazer parte da equipe econômica, com a justificativa de que para estabilizar o país, né, que, em outras palavras, significa pagar os juros mais altos do mundo, agradar o rentismo, desindustrializar o Brasil, fazer basicamente o que o Lula fez ao longo dos seus 8 anos, jogando migalhas para os pobres, uma montanha de dinheiro para os super ricos desse país. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, compartilha esse vídeo, vamos trazer mais pessoas para o canal Politizando, porque aqui nesse espaço a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal, e até mais!